Isso aqui ficou maneiro, tu fez. A pessoa entra e já recebe uma saudação. Pois é. Graça e paz, meus irmãos. Vamos chegando para dar início a esse culto. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 29. Primeiro livro de Crônicas, 29. O verso 10. Diz assim: pelo que Davi bendiz ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo: bendito és tu, ó Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade e em eternidade. Tua é, ó Senhor, a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Porque teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riqueza como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudesse fazer a oferta tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu o damos. A Bíblia é enorme, tem muitos textos maravilhosos, tem muitas palavras maravilhosas, mas esse texto aqui para mim é o texto que eu mais gosto de toda a Bíblia. É um texto maravilhoso, tem uma canção também que eu gosto linda desse texto. E aqui o contexto é simples. Quando Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação, bendizendo o nome do Senhor, e o povo começou a dar voluntariamente oferta para a construção do templo, oferta voluntária que futuramente seu filho Salomão iria construir. E Davi começa a dizer: Senhor, riquezas e glórias vêm de ti. Tu domina sobre todas as coisas, a tua mão, a força e poder e a glória. E Davi, após essa oração, pessoas começaram a dar voluntariamente coisas para a construção, ouro, prata. E Davi falou: eu mesmo já dei tudo isso. E o povo voluntariamente deu, entregou em adoração ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Estamos aqui nessa noite e reconhecemos que tudo aquilo que possamos entregar ao Senhor foi porque Ele nos deu. A nossa adoração, nosso fôlego de vida, o Senhor tem nos dado a cada dia. Se temos força para louvar e para agradecer ao Senhor, é porque Ele nos dá força. Se temos algo para entregar a Ele, é porque primeiro Ele deu a nós. E nós estamos aqui nessa noite para entregar o nosso melhor ao Senhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor. E reconhecendo que riquezas e glórias vêm dele, que nada que temos vem de nós, mas o Senhor que nos deu. Então nessa noite você vem entregar a Ti teu louvor e a tua adoração, sabendo que o Senhor que te deu tudo primeiro. Senhor Deus e Pai, te louvamos e agradecemos nessa noite, Pai. Assim como Davi declarou, Pai, riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas, na tua mão a força e poder, contigo está todo engrandecer, Pai. Assim como Davi declarou, Pai, quem sou eu e quem é meu povo para que pudesse dar alguma coisa ao Senhor? Mas reconhecemos que tudo vem de Ti, assim como Davi declarou naquele lugar. Reconhecemos, Senhor Deus, que não somos nada sem a Tua presença.
Reconhecemos, Pai, que precisamos do Senhor a cada dia, Pai. E que nessa noite, Deus, o Senhor venha se manifestar em nós de uma forma sobrenatural. Que possamos entregar a Ti, Pai, o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração, Pai. Esse é o melhor lugar, Pai, a qual podemos estar. Esse é o melhor lugar a qual podemos, Senhor Deus, nos encontrar nesta noite, Deus. Não há outro lugar melhor, Pai. Não há outro lugar, não porque aqui é perfeito, mas sim porque a Tua presença já se faz real aqui neste lugar. E onde a Tua presença está, Pai, onde a Tua presença está, Deus, ali se torna o melhor lugar. Ali se torna um lugar, Senhor Deus, de adoração e um lugar, Senhor Deus, de sacrifício e oferta agradável ao Senhor. Que o Senhor venha abrir nossos corações nessa noite, Pai. Que possamos entregar a Ti tudo que temos, tudo que somos, Pai. O Senhor não quer nada pela metade, porque o Senhor nunca nos dá nada pela metade. O Senhor quer a nossa vida por inteiro e por completo, Pai. Que nosso coração nessa noite, Deus, venha ser tomado pela Tua presença, Pai. E que nada, Senhor Deus, que possa nos frustrar, que as adversidades do dia, Senhor Deus, que a luta, Pai, que tudo aquilo que ficou para fora, Deus, venha estar lá fora. E que aqui dentro, Senhor Deus, o Senhor venha invadir o nosso coração de uma forma sobrenatural, para que o nosso pensamento só venha estar em Ti, Pai, e que possamos sair daqui de uma forma sobrenatural. Que não possamos sair daqui, Senhor Deus, com pensamentos, Deus, que não foi do jeito que nós queremos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus mesmo ontem, hoje e sempre, Pai. O que muda é a nossa expectativa, e que a nossa expectativa venha a ser a maior possível nessa noite, Deus, porque sabemos que aonde o Senhor se encontra, ali, Senhor Deus, a transformação, ali a restauração, ali a cura, Senhor Deus. E que o Senhor nessa noite venha agir em nossas vidas, Pai. Que tudo aquilo que for falado, Senhor Deus, que tudo aquilo que for cantado, que tudo aquilo, Senhor Deus, que for ministrado nessa noite, Deus, venha ser para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a grandeza do Teu amor, a grandeza da Tua glória. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Senhor Deus, abre os olhos do nosso coração, porque queremos enxergar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Te louvamos nessa noite e agradecemos o Teu nome. Glória ao Senhor, querido, vamos adorá-lo. Você que pode, eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos exaltar aquele que vive. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória, derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória.
Receba o nosso louvor nessa hora, Pai. Queremos encarar diante de Ti, Pai, nossa alegria de estar na Tua presença, Pai. Mesmo com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, com todas as nossas dificuldades, estamos aqui para Te adorar. Por isso eu peço a você que pode, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Nós Te buscamos, Senhor Deus, de todo o nosso coração. Será que você pode, com as palmas, acompanhar o ritmo dessa canção? E junto conosco, adorarmos aquele que venha. Isso mais presente nesse lugar.
sempre eterno. O teu reino há de ser eterno, Pai. O nosso desejo é fazer parte do teu reino. Fazer parte, Pai. Sentar à mesa contigo. Fazer parte, Pai, daquilo que o Senhor preparou para os teus filhos. Por isso queremos declarar nessa hora, Pai, a tua grandiosidade, a grandiosidade do teu reino, do teu poder. Queremos declarar, Pai, sobre todas as famílias aqui representadas, Pai, uma bênção especial para cada família, Senhor. Queremos declarar, Pai, milagres nesse lugar, através desse louvor. Declarar, Pai, para o mundo o poder que há na mão do nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno,
momento faz parte. Nós vamos continuar adorando Ele com os dízimos, com as ofertas, mas antes eu quero deixar aqui uma palavra para você. Malaquias 3:10 diz: trazei todo o dízimo e oferta à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrirei a janela dos céus, e que você não terá aonde guardar. Isso é bênção demais. Que conselho que o Senhor nos dá. Deus pede para ser posto à prova, né, irmãos? Por saber que o maior beneficiado desta provação será você. Ele é o dono do ouro e da prata, mas sabe que os nossos recursos, quando somado ao esforço da congregação, não só alimenta somente nós, mas todos que frequentam a casa. Isso é uma realidade. Quando você traz o seu dízimo, você entrega o seu dízimo, você entrega a sua oferta, não é só você que é abençoado. Muitas pessoas são abençoadas através da sua fidelidade. O dízimo é o reflexo de quem tem compromisso com a obra dele, onde foi plantado. Quanto mantimento na sua casa, somos alimentados e abrimos espaço para que mais pessoas sejam alimentadas também. Por isso eu digo para você, permaneça fiel ao Senhor, permaneça fiel ao Deus desta casa, porque muitas pessoas, às vezes você nem sabe, você não imagina, mas a sua oferta, o seu dízimo tem alcançado muita gente, e muita gente tem sido alimentada por isso, né? Nós não só pagamos o aluguel, a luz, né? Não, muita gente tem sido alcançada, e eu louvo a Deus por isso, porque o reino do Senhor é formado em quê? Em justiça, igualdade, bondade, misericórdia e amor. Esse é o reino de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Deixa eu apresentar a sua oferta ao Senhor, o seu dízimo ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor nesta noite nos orientou que devemos sim, não que o Senhor precise, porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é dono do universo, o Senhor é dono de todos os recursos que existem nessa terra e fora dessa terra. O Senhor não precisa de nada. O Senhor é abençoador, o Senhor é bom, e o Senhor nos orienta a ser fiéis ao Senhor. Por isso o Senhor diz: ei, faz prova de mim, traga a minha casa e depois me prova, porque eu, Senhor, o Criador dos céus e da terra, eu abrirei sobre vós uma porta, uma aliança, uma janela, e sobre ela derramarei sobre a tua vida uma bênção tal que você não terá lugar para guardar, de tão grande que será. Senhor, eu entendo o que o Senhor está dizendo, e eu confio no que o Senhor está falando, porque o Senhor é um Deus de promessas cumpridas. Por isso, nesta hora, Senhor, nós estamos aqui diante do altar do Senhor e queremos depositar, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, Pai, em nome de Jesus, que essa promessa seja cumprida a cada dia, todos os dias, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que são dizimistas, também na vida daqueles que não são, Pai. Pela misericórdia
misericórdia do Senhor abençoa a vida de cada um deles. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Querida, sua oferta, seu dízimo, se você quiser fazer aqui, pelo QR Code. Mostra-me tuas vestes, permita-me tocar, só assim sararei. Se meu ouvido teu nome clamarei, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não há multidões que me façam não há quem possa me calar, meus limites rompem, e ao chamar tua atenção, milagres eu verei. A minha fé Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus.
Amém. Amém? Hoje nós temos a ilustre presença do nosso amigo Diácono Valzinho. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Valzinho, Silvana. Esse é o poder da fé, irmão. Quero também abençoar os irmãos da live. Vi que a minha mãe está ali. O Luan me chamou ali, tinha um pico de 200 aparelhos ligados ao mesmo tempo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, irmão, nós estamos num tema andando por fé e não pelo que vemos. E hoje, quando eu estava, na verdade ontem, terminando de preparar, e hoje Deus falou muito comigo a respeito da fé que muda cenários. Sabe, não poucas vezes Deus coloca a gente em cenários desfavoráveis. Não poucas vezes Ele vai colocar a gente em cenários desfavoráveis. E é ali, irmãos, que a gente vai precisar exercitar a fé. Então abra sua Bíblia. Não tem como, a gente tenta fugir de Hebreus, mas não tem como fugir de Hebreus. Hebreus 11, verso 1 ao 3. Aqui o escritor, ele fala da natureza da fé. A natureza da fé, irmãos, é diferente. Olha o que diz o texto. Pode vir. Pode vir. Obrigado. Valeu. Ora, a fé é a certeza das coisas que espera e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos tiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em outras versões, o visível apareceu do invisível. Irmãos, isso aqui é loucura você falar disso por qualquer pessoa, porque a fé é isso. A fé é a certeza daquilo que você não vê. Igual eu estava vendo o Tiago trazer ali a água. Isso não é fé. Eu tinha certeza que ele traria a água até aqui. Isso não é fé, isso é certeza. A fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Irmãos, e muitas vezes Deus vai colocar a gente, homens e mulheres de Deus, em cenários difíceis, em cenários que a gente não domina, em cenários maiores do que nós, em cenários de injustiça, em cenários de perseguição, em cenários de maus entendidos. E é ali, irmãos, ou a gente tem duas escolhas: ou a gente duvida, ou a gente exercita a fé. Eu quero dizer para nós nessa noite, Deus me trouxe aqui para reativar em nós: exercite a fé que é em ti. Exercite a tua fé, irmãos. Não foi diferente. Hebreus, você vai rolando o livro de Hebreus, ele vai falar dos heróis da fé. Fala, o pastor Wagner falou aqui sobre Noé na semana passada. Imagina, irmãos, nunca tinha chovido naquela época e Deus falou: constrói uma arca. Se fosse muito de nós a falar: Senhor, eu sou agricultor, eu não sou engenheiro nem arquiteto, nunca choveu. O que é chuva? Mas Noé obedece, adquire habilidade, e no final a família dele é salva por causa da sua fé. O texto vem dizendo de Abraão. Deus chega para Abraão e fala assim: tu vai ser pai de multidões. Vai ser pai de multidão. Só que o cenário: mulher estéril e avançada de idade. Olha o cenário do cara. Olha o cenário, Luan. Tu vai ser pai de multidão. Tua descendência, ela vai se arrastar. Você pode, olha as estrelas do... Ainda Deus tem um senso de humor. Olha as estrelas do céu. Será que você pode contar? Olha as areias da terra, olha os grãos. Será que tu pode? Assim será a tua descendência. O cenário atual do cara: mulher estéril e avançada de idade. Sabe por quê?
Deus ele nunca se preocupa com o cenário que a gente se preocupa. Porque para Deus não depende de cenário. Deus não precisa de cenários favoráveis para fazer aquilo que Ele quer fazer em nosso meio. Imagina Sara, quantos anos ela tinha? Já cessou os costumes das mulheres. E eu fui para o dicionário para saber, dicionário hebraico, para saber o que essa palavra fé significa no hebraico. Já fez essa pergunta? O que a fé significa para o cenário? Para o hebraico? A fé no hebraico é a palavra emuná. Emuná tem vários significados, diversos, mas eu gosto de um significado, que é a firmeza. Imagine você está num navio, o navio sofre um naufrágio e você vai morrer afogado, que você não consegue nadar. Aí você olha para um lado e vê um tronco boiando. Então você se agarra no tronco, que aquele tronco te dá o quê? Firmeza. E através daquele tronco você faz o quê? Sobrevive. Essa é a fé. Essa é a fé emuná que a gente precisa ter. Hebreus diz, um capítulo anterior, diz que o justo viverá pela sua fé. E essa fé é essa, emuná, é se agarrar naquilo que te dá sustentabilidade. E é isso que o autor está dizendo. Porque você ter fé não é você dizer assim, eu acredito em Deus. Todos falam isso. Até o ateu às vezes diz isso. Eu acredito em Deus. Isso não é fé. Isso é crer. Agora a fé é você crer naquilo que você não está vendo. Fé é você crer naquilo que você não alcançou. Fé é você crer naquilo que Deus vai fazer. E essa fé, será que a gente está habitando nessa fé? Será que, independente do cenário, eu continuo agarrado nesse tronco? Será que, independente do cenário, eu estou agarrado nesse tronco que está no meio de um turbilhão, está no meio de um naufrágio, porque aquele tronco está me dando sustentabilidade? Eu, não poucas vezes, chega alguém perto de mim e pergunta assim, eu quero abrir um negócio. Eu nunca vou dizer para esse cara que não é para ele abrir. Eu nunca. Porque senão você tira a fé. Ah, mas está uma crise. Por isso, irmãos, se você, a Bíblia diz, bendito é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque dentro da igreja tem ímpio também. Porque ímpio é quem pratica impiedade. A gente gosta de falar que o ímpio é o que está lá fora, mas tem gente que pratica impiedade que pode estar aqui dentro. Tomara que não tenha ninguém aqui. Mas às vezes a gente confunde isso. Eu lembro quando eu fui abrir a loja, há 8 anos atrás, eu perguntei um conselho a algumas pessoas. E a 99% das pessoas que eu perguntava falavam que eu era maluco, que havia uma crise que não era para eu abrir. James, aquela loja está 7 anos fechada, o que vai fazer ali, rapaz? Mas aí nós tínhamos o pastor Vitor, né? Que era um homem de fé. Uma vez eu fui pedir um conselho a ele. Ele falou, James, a crise é para nos favorecer. Eu falei, mas como assim? Eu querendo que ele falasse a mesma coisa que os 99% falaram, para eu desistir. Ele fala, Deus coloca a crise para nos abençoar. Eu falei, me explica mais sobre isso. Ele falou assim, deixa eu te falar um negócio. Se não tivesse a crise, aquela loja já está fechada há 7 anos? Eu falei, não, jamais você, pequeno, poderia entrar. Então Deus permite a crise para abençoar os seus. Deus permite a crise para a gente pequeno exercitar a fé. Mas o que acontece? A gente não olha para a fé, o que nos dá substância. A gente não olha para a fé que nos dá sustentabilidade. A gente olha para o governo atual, a gente olha para o cenário atual. Aí o homem, às vezes, que não é de Deus, ele tem mais fé que a gente. Que ele fala, eu vou lá, vou fazer, vou acontecer. E Deus abençoa o trabalho e ele vai lá e consegue. A gente que tem a palavra de Deus, a gente fica olhando às vezes para o cenário. Não, se o candidato da direita ganhar, vai ser bom.
Se o da esquerda for, eu não vou entrar. Não, irmão, você não depende dos cenários atuais. Você depende do cenário que vem do céu, que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a resposta, é de lá que vem a bênção. Como ele disse aqui, o pastor Diniz disse aqui agora, eu vos abrirei a janela do céu. Irmãos, só quem pode abrir a janela do céu é Deus. Só Ele que tem a chave de lá. Você, Edmar, pode abrir a janela da tua casa. Você mora lá, você tem a chave. Eu não posso abrir a janela da tua casa. Agora a janela dos céus, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para abrir, irmãos. Mas Ele quer, irmãos, um povo como nós, pequenos, frágeis, vulneráveis, pecadores, que chegam diante do cenário atual e exercitam o que? Fé. É muito fácil cantar aqui, mas a gente tem que cantar lá fora com as nossas atitudes, a gente tem que cantar com as nossas orações, a gente tem que fazer o conjunto da obra. Que quando a gente faz isso, irmãos, Deus abre o céu ao nosso favor. Deus derrama a bênção. Hoje eu tive que exercitar fé. Hoje eu estava na loja, aí eu estou fazendo a minha corrida de manhã, o marido da funcionária manda a mensagem: ó, fulano não vai poder ir não, deu uma crise de ansiedade dela, fui para a loja. Movimento devagar, consegui, graças a Deus, fazer boas vendas. Aí uma pessoa começou a mandar mensagem para mim no celular, lá de Minas, queria comprar. Só que essa pessoa eu já vendi outras vezes, e ela é muito difícil, muito indecisa, e isso consome muita gente. Aí eu já ia descartar, irmão, porque a gente é falho, natureza humana, a gente é pecador, a gente olha o cenário atual. Pô, essas pessoas sempre mandam mensagem. Aí Deus começou, agora é hora de tu exercitar fé. Aí comecei a exercitar fé, comecei a atender ela. Deu 6h40, estava lá na loja ainda, da Rua Tereza. Aí ela falou: vou fechar. Só que só fecha quando o cliente paga, né? Aí ela foi, mandei os dados para ela, mandei um link. Aí o que eu fiz? Já que eu vou exercer fé, fui lá na boleta, escrevi tudo que eu vendi, falei, somei, sem a venda ter entrado. E quando eu chego aqui, a venda entrou. Porque nós precisamos exercitar fé. O cenário atual, todo mundo fala que está difícil, mas eu levanto uma pessoa lá de Minas, aí começou a contar a vida dela, aí mandei até um videozinho para ela, está com câncer, para fazer um tratamento. Irmãos, eu não só vendi, agora eu estou levando a palavra para ela, levando os louvores para ela que foi tocado aqui, porque Deus tem os seus propósitos. Só que a gente é tão pequeno, a gente fala de fé e às vezes não vive as coisas da fé. Isso é para todo mundo, irmão. Não pense você que nós que subimos aqui somos super-homens e temos a fé inabalável. Não, nós somos humanos, sujeitos, mas quando a gente está, eu acho assim que a gente tem uma vantagem. Só disso aqui, é que quando a gente tem que pregar, a gente tem que viver antes. E a gente começa a exercitar a fé e ver que isso funciona e traz para a igreja. Porque a igreja ela recebe aquilo que o pastor já experimentou. Sabe? Uma vez foi falado uma frase aqui: o líder só leva os seus liderados no lugar que ele já foi. E eu quero dizer para você, aqui tem homens de fé. Tem homens de fé que pregam aqui, se tiver 100 pessoas, se tiver 10, se tiver 5, se tiver uma. Porque nós cremos no Deus que nós servimos. E Deus está nos chamando hoje. Igreja, Gênesis 15, 6, por favor. Igreja, exercite a sua fé. Como é que está a sua fé? Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. O que foi falado no louvor aqui? Ele é justo. Nós precisamos crer. Moisés manda 12 espias espiar a terra, uma terra que já era prometida a deles. Não tinha necessidade alguma de Moisés enviar os 12. Moisés envia por causa do quê? Da incredulidade. Aí vai lá 12 pessoas, 10 fala: essa terra até é boa, mas não é para nós. Sabe, a igreja do Senhor está muito assim. Às vezes a porcentagem atual não está desfrutando da promessa de Deus na nossa vida. E 2 chegam e falam o que? Josué, que não, a terra é para nós sim. Deus nos prometeu. O fim da história você já sabe: Josué e Caleb conquistam a terra.
A terra estava lá, pronta, o favor de Deus já pronto para aqueles homens entrarem. Mas antes de entrar, irmãos, antes de entrar, é precisar exercitar a sua fé. Quando esses homens falaram isso, o arraial quis apedrejá-los por causa da incredulidade, irmãos. Israel era para entrar na terra prometida em dias, 40 dias, se não me engano, né? 40 dias. E sabe o que aconteceu? Eles tiveram que ficar dando volta. A terra prometida está aqui, ó. Eles tiveram que ficar dando volta por 40 anos. Por causa do que? Da incredulidade. Porque a incredulidade me faz ficar dando volta, me faz ficar no Egito, irmão. Egito não é lugar para eu permanecer. Egito é lugar somente para eu passar, para chegar na terra prometida. Mas por causa da nossa pouca fé, irmãos, o que acontece? A gente deixa de exercer aquilo que Deus tem para nós. Hebreus vai dizer, diz aqui em Hebreus, que sem fé, é impossível agradar a Deus. Então Deus está nos dando uma sacudida hoje. Eu preciso exercitar minha fé. Eu não tenho que olhar para o cenário atual, irmãos. Eu não tenho que olhar para as crises atuais, que as crises vão existir para abençoar os seus. Todas as lojas, às vezes que eu entro, você pode ver, ela está montada, porque eu creio no favor de Deus. O favor de Deus diz que você vai entrar numa terra que você não construiu. Deuteronômio 6. Você vai entrar numa terra que você não construiu, ruas que você não construiu, casas que você não encheu, poços que você não plantou, oliveiras que você não plantou, poços que você não cavou, oliveiras que você não plantou. É isso que Deus faz você chegar. Deus faz muitas vezes você chegar em lugares prontos, mas nós precisamos exercitar a nossa fé, irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia de lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram encher e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Aqui, irmãos, nós estamos falando de um grande pescador, que não ia pescar sozinho, ia pescar com mais gente, porque não ia pegar pouco peixe. Ele escolheu o melhor horário. Você vê que ele não pegou nada e estava lavando a gente. Então é um sinal que era um cara trabalhador. E nada apanhou. Sabe o que aconteceu com Pedro? Perdeu noite de sono. Resultado, 0. Não foi um resultado ruim, porque o resultado ruim, ele ia apanhar aí dezenas de peixes. Pedro estava acostumado a pescar ali. Pedro sabia que alguma coisa ia acontecer de bom pescando ali. Seu pão de cada dia está ali. Só que acontece, o resultado 0. Pescador experiente, conhecia o lugar, foi no melhor horário. E o que acontece? Nada apanha. Pedro tinha conhecimento, irmãos, e o texto nos diz que o conhecimento não resolve tudo. Pedro, ele tinha experiências, ele entendia de mar, entendia de pesca, mas o texto diz que experiência não resolve tudo. Experiência é bom ter experiência, mas não resolve tudo. O texto diz que Pedro era esforçado, mas esforço não resolve tudo. E aqui me chama a atenção, porque a gente, conhecendo a Bíblia, é muito mais fácil a gente gerar fé, porque a gente já conhece o Deus da Bíblia, a
gente já conhece o Senhor Jesus Cristo. Pedro estava ali no seu fracasso, na frustração, não pegou nada, nada. Talvez pode ter passado na cabeça dele, pô, por que eu não fiquei em casa com a minha família? É sempre melhor ter ficado em casa. Mas Pedro me mostra assim algumas coisas diferentes. Ele me mostra que ele abre mão da sua experiência, ele abre mão do seu conhecimento e ele dá créditos à palavra de Jesus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus, e ouvir a palavra de Deus. E quando Pedro dá crédito à palavra de Deus, ele injeta fé. Porque ele mostra o natural, ele fala: Senhor, eu tentei pegar a noite toda, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. O que acontece? Agora, no ambiente não tão favorável que era na madrugada, no ambiente que deveria ter mais concorrentes, é ali que Deus derrama o poder dele sobre a vida dele. Ele está dizendo para Pedro: Pedro, você não precisa de cenários favoráveis, você precisa da minha palavra, você precisa de um toque meu, você precisa que eu mande você ir, porque se eu mandar você ir, vai acontecer no meu tempo, vai acontecer do meu jeito. A palavra de Jesus, irmãos, é inexplicável. A gente não tem como ter fé se a gente não ouvir a palavra de Jesus. A gente não tem como ousar em fé, a gente não tem como romper em fé se a gente não dar créditos às palavras de Jesus. Irmãos, eu fico imaginando se Pedro fala assim: cara, isso aí não é para mim não, olha a oportunidade que ele ia jogar fora. Eu fico imaginando se Pedro fala assim: ah, o culto é todo igual, toda semana é a mesma coisa, só muda o pregador. Eu fico imaginando se Pedro, ele fala assim: não, cara, eu já vi falar sobre isso. Não, Pedro dá crédito, irmãos, o que está saindo do barco, porque naquele momento o altar era o barco. Naquele momento, irmãos, do altar saiu uma palavra poderosa, e aquele homem creu, e aquele homem se lançou, e Deus derramou grande milagre sobre a vida de Pedro. Eu creio, irmãos, se a gente dar crédito à palavra do Senhor, se a gente se lançar na palavra do Senhor, Deus vai fazer coisas inéditas que a gente nunca viveu em nossas vidas. Sabe o que nos atrapalha? É a experiência boa lá atrás que a gente viveu, ou o sucesso lá atrás. Porque Deus, ele é inesgotável. É inesgotável. Ele não quer, porque aqui na igreja, você vai perceber, a gente fala de pecado, ok? A gente fala de uma vida de retidão a Deus. Eu recebi alguns relatos, poxa, eu não gostei daquilo que o pastor falou, pecado. Não foi só um, não. Poxa, achei que tu falou aquilo ali. Irmãos, a gente não está aqui para agradar. Claro que a gente fala com amor e queremos que todos sejam abençoados, mas a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. E se na Bíblia fala que está errado, irmão, não tem meio termo, não tem como negociar, sabe? E antes, pastor, quando eu saía do púlpito e alguém falava assim para mim: ô pastor, fulano de tal falou isso, eu ficava meio depressivo. Meu Deus, eu estou errando. Hoje não, eu volto para a Bíblia. Eu falei: meu Deus, o que eu falei? Está na Bíblia, então estou agradando ao Senhor, porque a Bíblia diz que nós temos que agradar a Deus e não as pessoas só. E a Bíblia também diz que se a gente vai ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Então, irmãos, a gente fala de pecado, a gente fala de restauração e também a gente fala de fé, porque isso aqui também Deus faz. Deus muda cenários, irmãos. Eu sou prova disso. E tem muitos aqui também que é prova disso. Tem muitos aqui, irmãos, que uma vez, pastor, chegou um representante para me vender sapato, e quando eu fui atender ele, a pergunta que ele me fez foi: quem é teu pai? Aí eu falei: meu pai, não, meu pai é fulano de tal, meu pai ainda era vivo, meu pai é fulano de tal,
tenho tantos anos, meu pai foi garçom, tal. Ele falou, não, mas teu pai não deixou isso aqui para tu, não? Eu falei, não, irmão, quem deixou isso aqui para mim? Aí eu falo do Pai Celestial. Porque tem coisas que Deus faz na nossa vida que é o resultado de uma fé que a gente lançou lá atrás. E as pessoas não acham que foi isso, acham que foi herança. A não ser que seja herança do céu. Porque Deus quer abençoar o seu povo. Deus tem prazer de abençoar o seu povo. Só que Ele vai colocar a gente em cenários que a gente vai olhar para o cenário e vai falar assim, meu Deus, se eu fizer isso eu sou maluco. Não tem como eu fazer isso. É ali, irmãos, que tu tem que exercitar a fé. Porque se não houvesse esse cenário, talvez você não estaria ali para tentar viver isso. José, ele foi levado ao palácio porque houve o quê? Houve um cenário perturbador para Faraó. Faraó tem um sonho, ninguém consegue desvendar. Aí chama quem? José. Faraó ficou perturbado, mas José já estava pronto para o novo cenário. É assim, irmãos, Deus ele vai mudando os cenários e vai nos inserindo em cenários, e vai nos inserindo em cenários para a gente exercitar a fé que Ele colocou em nós. Porque a fé, os cenários que Ele colocou em nós e a promessa que é maior que nós, somente pela fé que a gente consegue alcançar. Irmãos, para ir para o céu tem que ter fé. Tem coisa melhor que o céu? Não existe. Mas você precisa ter fé para desejar estar no céu. Só que nós vamos ter uma vida aqui 70, 80, 90, 100 anos. Hoje nós encontramos, né, um senhorzinho, servo de Deus, 94 anos. Eu falei, meu Deus, se eu viver até lá, que eu viva bem como esse senhor. Mas se eu viver até lá, se assim Ele permitir, são 50 e poucos anos vivendo em fé mais. Porque a nossa vida é isso. Sabe o que vai acontecendo? Os degraus vão ficando diferentes, os níveis vão ficando diferentes, mas uma coisa não muda, pastor Danilo. Eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso exercitar a minha fé. E eu vou te falar, nunca vai estar tranquilo. Isso é o maior barato. Isso é o maior barato, Alexandre. Nunca vai estar tranquilo. A gente vai ter que estar sempre exercitando a fé. Mas sabe qual é o legal disso? A gente está na dependência do Senhor. E diz que Ele estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por quê? Não, a gente ia depender do homem. Quando eu fui abrir lá, sabe o que meu... Não filme isso não, por favor. Sabe o que meu ex-patrão fez? Eu era gerente dele. E ele queria... Aí ele arrumou um emprego para mim. Trabalhar em outro lugar para ganhar a mesma coisa. Aí... cheira no meu ouvido, mulher, eu que levo a fama, mas ela tem mais fé do que eu, irmão, isso eu confesso. Ela, não, tu tem que abrir. Eu fui falar com ele, que ele jogou manequim no depósito, ele jogou roupa lá no depósito, não tinha onde colocar as coisas. Eu falei, vou ver se ele... Cara, ele nem ouviu, ele não me respondeu. E eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei, pô, eu trabalhei tantos anos para ele, dobrava, nunca cobrei nada, hora extra, nem nada. Aí eu fiz um áudio de 5 minutos falando com ele isso, né? 5 minutos lá, maior medo da loja abrir. Pai, quando chegou os 5 minutos, quando eu ia mandar para ele, Deus falou assim, apaga esse áudio. Eu apaguei o áudio. Ele falou assim, tu acha que José faria isso? Eu estudava muito naquela época a história de José e como fez. Como que a palavra de Deus ela te ajuda, irmãos? Ela falou assim, tu acha que José, Deus falou claramente, tu acha que José, quando chegou naquilo que Deus tinha para ele, José foi atrás da mulher de Potifar para reclamar com ela? Deus falou assim comigo, deixa a loja fazer barulho. Ele não falou mais nada. Aí Deus começou a fazer. Aí sabe o que ia acontecer se ele tivesse me ajudado? Hoje eu estaria aqui falando assim, glória a Deus, Deus tocou no meu patrão para me abençoar. Hoje não, sabe por que Deus não divide a glória dele com ninguém? Hoje eu estou falando para vocês aqui, se não fosse Deus, eu não teria conseguido. Eu estou falando para alguém aqui hoje nessa noite, que você já tem, irmão, a grande maioria, você já tem o fundamental, que é a fé em Jesus Cristo. Você já tem algo importante que vale mais do que dinheiro, que vale mais do que cenário, que vale mais do que recurso, que vale mais que tudo. Você tem fé em Cristo. E Deus, Ele levanta os seus, Ele levanta quem é pequeno.
Ele levanta quem a sociedade acha que não merece. Ele levanta quem se sente injustiçado com a vida. E Ele faz você romper em cenários desfavoráveis. Foi isso que Deus hoje tocou no meu coração para falar para alguém aqui. Porque talvez tenha alguém aqui olhando só o cenário. Irmãos, se tu olhar o cenário, tu vai viver o cenário. Agora, se tu olhar pela fé o cenário, você vai viver pela fé o cenário. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. O papel de imputar é Deus, o papel de crer é contigo. O papel de imputar é Deus, o papel de movimentar, cara, é contigo. Porque Deus ele não vai se movimentar por você. Abraão, que foi, Senhor? Sai da tua terra. Aqui já não dá mais para tu. Sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí, o que ele fala? Para onde, Senhor? No caminho eu te mostro. Porque você vai viver agora diferente. Você vai viver pela fé. Tu vai viver na dependência. Aí ele leva o seu sobrinho logo. Aí o que acontece? Dá confusão. Aí ele chega, olha só, olha a diferença de um homem que não olha cenário. Tinha dois caminhos. Caminho bom, bonito, pasto verdejante, e tinha um cenário desfavorável. Aí quem tem a fé, chegou para o sobrinho e falou assim, escolhe o cenário. Ele vai pelas vistas, né? Eu vou para lá, eu vou para cá. O que acontece? O cenário muda. Aquele cenário que Ló foi, aconteceu uma destruição. O cenário que Abraão foi, Deus providenciou tudo aquilo que Abraão precisava. Sabe por quê? Abraão era um homem de fé e não pelas vistas. Às vezes nós somos homens da vista. Olhamos o que estamos vendo. Só que Deus quer fazer hoje a gente enxergar além das vistas. Deus quer hoje que a gente enxerga o que a plataforma não está mostrando. Porque a plataforma vai mostrar coisas ruins. E são reais. Eu não estou negando que elas existem. Elas existem. Mas tem uma diferença. O Senhor está contigo. Eles que estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O cenário estava difícil para José. Eu preguei isso aqui. Ele era escravo, mas não se comportava como escravo. Já se comportava como governador, ao ponto que o Potifar fala assim, esse cara é diferente. Aí começa a deixar ele já governar na sua casa. Para você chegar e governar onde Deus quer te levar, você precisa governar nos lugares pequenos. E sabe qual é o nosso erro? A gente já quer começar grande. Sabe qual é o nosso erro? A gente acha, Deus nos mostra o futuro, e o futuro às vezes não é para agora, mas o começar de agora pequeno vai nos levar ao futuro que Deus já planejou. Aí, tá tudo bem. Aí sabe o que acontece? A estratégia muda. Vamos causar uma injustiça. Vamos acusar esse homem. Aí o que acontece? Ele vai parar na prisão, mas ele estava preso. Mas José não se comportava como preso. Porque tinha uma diferença em José. A Bíblia diz, o Senhor era com José. E o que acontece com José? Ele é promovido, mas não foi simples. Quando a gente vê a história de Pedro, não foi simples. A gente leu essa história, essa película, a gente leu em 1 minuto, 2 minutos, irmão, mas aquilo aconteceu horas. Imagina se Pedro fala, cara, quem entende de pesca sou eu. Quem está acostumado a pescar sou eu. O Senhor, Jesus, o Senhor é um carpinteiro. Mas Pedro, ele se rebaixa, irmãos, e fala assim, não, tem alguém no meu barco que entende melhor do que eu. E se ele mandou, se ele me deu uma palavra, eu vou fazer acontecer. Moisés diante do mar vermelho, atrás de Faraó, ele começa a perguntar a Deus, aí Deus fala, por que você está clamando a mim? Apenas marche, porque a terra é prometida para vocês. O que ele faz? Ele marcha. Quando ele marcha, o mar se abre. Deus, ele vai fazer tudo aquilo que a gente não pode fazer.
tudo aquilo que a gente não pode fazer, Ele faz. Agora, o que eu e você temos que fazer, irmão, se a gente não fizer, não vai combinar com a harmonia de Deus. Porque Deus te deu capacidade, Deus te deu inteligência, Deus te deu poder para negociar, Deus te deu telefone, Deus te deu tudo, irmão. Deus te deu todos os mecanismos que você precisa. Você precisa dar um passo de fé e Deus vai colocar o chão. Eu não estou falando aqui de milhões. Tomara que Deus levante bilionários aqui para abençoar a obra dele. Eu não estou falando de milhões, não. Estou falando de viver a promessa de Deus na sua vida. Que talvez você vai viver para ganhar bem menos, mas você vai ser tão feliz porque você está cumprindo o propósito do Senhor. Só que o que eu vejo hoje, irmãos? A gente olha para o cenário e vou te falar, irmão, se eu ficar uma semana sem ler a palavra, eu vou olhar para o cenário. Se eu ficar 4, 5 dias, não precisa ser uma semana não, pastor. Se eu ficar uns 3 dias sem orar, eu vou olhar para o cenário. É a nossa tendência. Nós somos carne, nós somos fracos, e a nossa tendência é: poxa, olha o que está acontecendo. Poxa, as vendas online aumentaram. Poxa, os meus fornecedores agora vendem na plataforma. Puxa, aí se eu começar a olhar isso, irmãos, eu vou deixar de exercitar a fé, porque eu não dependo desses cenários, eu dependo daquilo que Deus enviou para mim. Eu dependo do que Deus está enviando ao meu favor. A mesma coisa a igreja. Tu acha que nós, pastores, não queríamos ver essa igreja cheia? Irmãos, as palavras que têm sido pregadas aqui é um seminário. De qualquer pastor, de qualquer convidado que tenha vindo aqui, é um seminário. Só que é verdade. E o povo está acostumado com a verdade. Isso é uma verdade, mas não é só essa verdade que a gente precisa viver. São várias verdades, várias direções. Isso aqui eu estou pregando hoje para quem é salvo em Cristo Jesus. Isso aqui eu estou pregando hoje para quem já entregou a sua vida a Jesus e tem certeza do céu. Isso aqui não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, porque a primeira coisa que a pessoa deve fazer é entregar a sua vida ao Senhor Jesus, é se batizar, viver uma vida reta diante do Senhor. Aí Deus vai descortinando e vai te dando novas etapas na sua vida. Se você tivesse que pegar qualquer palavra que ouviu esse ano aqui, a melhor palavra é de salvação. Mas eu quero dizer para você que Deus não tem só a salvação. Quando eu falo só, não estou diminuindo. Deus tem muito mais para nós, irmão. Deus tem muito mais para nós. E o que acontece aqui com a igreja? A gente queria a igreja cheia, mas ela não está cheia. Mas a gente não está olhando para esse cenário. A gente está valorizando quem está aqui. A gente está honrando quem está aqui. A gente está honrando quem decidiu ficar. E a gente é feliz com quem decidiu ficar. E vamos fazer, se tiver uma pessoa, nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos estar aqui na oração sexta-feira, nós vamos nos debruçar, nós vamos preparar um sermão, porque a gente faz primeiro para Deus, irmãos. E sabe, Deus, o louvor pode subir, Deus, Ele quer injetar em nós fé, para a gente viver isso lá fora, sobrenatural lá fora. Sabe, para a gente poder, se eu dizimo R$100, eu não quero dizimar 1.000, eu quero dizimar 2.000, eu quero abençoar a obra do Senhor, sabe, para a gente ser um participante da obra de Cristo. Pedro, irmãos, sabe qual é interessante? Quando veio a grande pesca, o barco quase afundou. Pedro não foi lá contar quantos peixes tinha. Pedro não falou assim: Jesus, amanhã tu volta, que amanhã eu vou precisar de mais. Pedro não falou assim: ó, amanhã, Jesus, a gente pegou tantos peixes, amanhã eu preciso comerciar. Sabe o que Pedro fez? Ele se ajoelha diante de Jesus e falou assim: ausenta de mim, sou pecador. Porque Pedro já entendeu que o abençoador é mais importante que a bênção. Sabe o que acontece hoje? Muita gente não recebe porque abandona Cristo. E Deus não vai te dar nada para te abençoar, para te amaldiçoar. Deus, Ele vai te dar para te abençoar. Pedro, ele largou tudo, irmão, para seguir Jesus. Ele
preferiu o abençoador do que a bênção. E Deus deu uma lição, dizendo: Pedro, agora tu vai pescar homens. E Pedro viveu coisas grandes em Atos dos Apóstolos, depois de ser lá. Pedro estava preparado para o milagre. Já o jovem rico queria seguir Jesus também. O que aconteceu com ele? Quando Jesus fez uma proposta para ele, ele não prefiro ficar com os meus bens. Sabe? O que a gente quer como pastor é uma igreja que não se perde. No louvor que o Rodrigo canta, diz que adianta ter as riquezas desse mundo. E é verdade. Que a gente não se perca diante dos milagres que nós vamos receber. E que a gente exerça a fé diante do cenário que Deus vai nos colocar. Fique de pé, eu quero orar com você. Ah, pastor, mas Jesus, embora ele faça isso, eu não acho, não, tenho certeza. O caminho que a gente deve seguir é o seguinte: o cenário, Deus está me colocando no cenário que eu tenho que exercitar a fé. Eu vou exercitar a fé, eu vou dar o meu máximo, e Deus vai fazer o que eu não posso fazer. Irmãos, tem coisas que acontecem para a gente ser abençoado. Se o meu ex-patrão não fecha a loja, eu ia estar lá até hoje. E ele não fechou a loja porque ela estava dando, estava fazendo não, ele fechou o que ele quis. Tem coisas que acontecem, se não acontecer, se umas crises não acontecer na nossa vida, a gente não vai ser aquilo que Deus quer que a gente seja. É isso que eu quero dizer. Sabe por quê? A gente se conforma com as migalhas, muitas das vezes. A gente se conforma com aquilo que a gente já não é mais para viver. Talvez Deus venha te tirar de alguns lugares, você não tenha medo, você se posiciona no novo cenário que Deus vai te colocar. E como é? Agindo em fé, rompendo em fé. Aleluia. Senhor, eu não sei qual cenário nós vamos entrar, mas uma coisa eu sei, que o Senhor está conosco. Isso é o que importa. Importa que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Eu quero orar pela vida dos meus irmãos que estão aqui, que estão na live. Meus irmãos, que essa semana, esse mês, esse ano, vão precisar exercitar fé diante de cenários desfavoráveis. Que eles possam agarrar nesse tronco da fé. Agarrar esse tronco da fé, porque nesse tronco da fé o Senhor está dando sustentabilidade. Aleluia. Nós não olhamos pelo que nós vemos, nós olhamos porque nós temos o nosso Senhor e Salvador. Nós olhamos pela fé, a fé em Cristo, a fé que é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo, mas o fato que eu espero. Abençoe a gente, Senhor, para a gente ter fé. Fé para continuar. Abençoa a gente, Deus, para a gente não precisar depender do homem, para a gente não precisar, Senhor, a não ser que o Senhor dê favor através dele, mas que a gente venha derramar, Senhor, diante do teu altar toda a honra, toda a glória, todo o louvor com gratidão. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui, Deus está vivendo momentos difíceis de escassez, e até pensa, essa mensagem para mim não tem nem muito sentido, porque nada que eu faço dá certo, nada que eu tento acontece. Talvez você fez sem jogar a rede do lado certo, talvez você jogou a rede muitas das vezes com a tua vontade, mas experimenta jogar a rede diante de um comando de Jesus, porque basta apenas uma palavra de Jesus e os peixes virão. Eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, Deus não vai nos dar uma resposta, Deus vai mandar nós lançarmos a rede, Deus vai nos colocar ideias, Deus vai fazer a gente florescer. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se
abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Aos que confiam no Senhor, as raízes vão até o ribeiro, e mesmo no deserto dão fruto. Ó Deus, injeta nós em fé, Pai. Quantos de nós temos medo? Quantos de nós temos medo de dar os passos? Mas que a gente possa olhar para a vida de Abraão, de Noé, dos heróis da fé, e falar: eu vou ser o herói da fé do século 21. Eu vou ser o meu herói da fé, porque Jesus está comigo. Pai, eu profetizo testemunhos em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Na tua vida, não importa.
Viver por fé, queridos, é como o pastor pregou aqui, a gente crê naquilo que há de vir, naquilo que você não vê. Quem vive o hoje, olhando só para o momento, corre o grande risco de viver uma repetição de dias. Teu amanhã vai ser igual ao hoje, depois de amanhã é igual o amanhã, e assim. Mas quando você crê no que Deus te prometeu e você tem uma visão do futuro, não só você, mas toda a tua posteridade vai receber daquilo que o Senhor vai te dar. É interessante quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, né? E ela fala: tu é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, e ele bebeu, a família dele bebeu, o rebanho dele bebeu, e nós também bebemos. Olha o legado que é. Aquele que acredita no que Deus diz, querido, ele, a família, seus bens e até as outras gerações vão participar do que Deus vai fazer na tua vida. Não temos que ter síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Não importa a tua história até hoje. Deus quer fazer diferente. Deus quer fazer através de você algo novo. Até aqui foi assim. Daqui para frente vai ser diferente. Eu creio. Eu creio. Não sei se alguém da live ali. Quantas pessoas? 6 pessoas. 6 pessoas entregaram sua vida para Cristo. Você pode aplaudir o Senhor. Vocês vão viver algo novo da parte do Senhor. As promessas de Deus, elas vão alcançar aqueles que entregam sua vida ao Senhor. E hoje você passa a ser uma nova criatura. Você passa a ser filho de Deus. E através disso receber também as bênçãos do Senhor. Tenha fé. Tenha fé. Irmãos, alguém aqui hoje precisa de uma oração? A Bíblia fala sobre a oração da fé. Não sei como é que está a tua vida, tua situação, tua família, tua saúde. Alguém precisa de uma oração de fé? Se quiser, eu te convido a vir aqui na frente, nós vamos estar orando. Nós falamos sobre isso, queridos, sobre fé, e vamos exercer isso neste momento. E os pastores que vêm aqui na frente, nós vamos estar orando. Aqui é um óleo da unção, meu querido. Aqueles que tiverem com alguma enfermidade, coloque a mão no teu coração, que os pastores vão estar ungindo, vão estar orando por você. O passo de fé é isso, queridos. É você, sabe, também fazer algo, agir também. Porque às vezes a gente fala: eu tenho fé no meu coração, mas mostre isso, demonstre isso diante do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai fazer. Nós vamos ter testemunhos do que Deus vai fazer na vida de cada um. Pai, teus servos estão aqui, Senhor, diante do teu altar. Nós falamos, ó Pai, sobre fé. Eu não sei, Senhor, o que cada um deles precisa. Eu não sei, Senhor, o que se passa em cada coração, em cada família, Senhor. Eu não sei, mas Tu sabe. Teu Espírito Santo, Senhor, que habita dentro de cada um, sabe, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que Teu bálsamo, Senhor, ele possa vir sobre a vida de cada um, Senhor, trazendo aquilo que for necessário, Pai. Se é cura, Senhor, nós declaramos cura em nome de Jesus. Senhor, se é porta aberta, nós declaramos porta aberta em nome de Jesus. Senhor, se é situação, Senhor, Pai amado, de família, Pai, nós declaramos, Senhor, restauração em nome de Jesus. Deus, um Deus que pode todas as coisas, Senhor. Oh Deus, tudo, Senhor, já foi liberado para aqueles que creem em Ti, Senhor. Nós só precisamos tomar posse, Senhor. Eu te peço que cada um que está aqui na frente hoje, Senhor, que possa estar tomando posse agora da Sua bênção, Senhor. Pela fé nós cremos, ó Deus, que portos, ó Pai, foram abertos, e nós, ó Pai, podemos, ó Pai, saciar nossa sede. Na cruz do Calvário, Pai, a Tua palavra diz que Teu Filho levou todas as nossas dores, o Teu Filho levou as nossas aflições, o Teu Filho levou, Senhor, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava
e vão, Senhor, testemunhar para que teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, nós te adoramos, já ousamos te agradecer, Senhor, porque, Pai, nós cremos num Deus que é vivo, que é poderoso, que é eficaz, que é Pai de todos nós, ó Pai. Senhor, que é um Deus maravilhoso, que sobre ti, Senhor, estão todos, Senhor, todo domínio, todo poder, todo principado, toda potestade está debaixo das tuas mãos, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, pela fé, te glorificamos e te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com bastante força e tomar posse disso. Pai, essas pessoas da live também que entregaram suas vidas a Ti, Senhor, nós entregamos agora cada um delas, ó Pai. Te peço, Senhor, que Tu escreva o nome delas no livro da vida, Senhor. E que, Pai, até agora eram criaturas Tuas, agora passaram a ser Teus filhos, ó Pai. Cuide deles, ó Pai. Abra as portas, faça, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que eles possam ver a Tua mão poderosa sobre a vida deles, ó Pai. Muito obrigado. Porque a Tua palavra, Senhor, como a Tua palavra mesmo diz, ela não volta vazia, antes ela faz aquilo que lhe apraz. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Tem lá atrás uma cantina abençoada. Sexta-feira tem a nossa oração aqui, queridos. Não deixe de estar aqui orando, buscando ao Senhor. Quem ora muito, muito poder. Quem ora pouco, pouco poder. Quem não ora nada, precisa nem responder. Amém? Vamos estar nos despedindo. Então, mais alguma aí? Domingo, EBD às 18 horas. Queridos, está sendo uma bênção. Nós vamos, o pastor aqui, como é que é o nome do pastor mesmo? Eduardo abriu aqui, sabe, de uma forma maravilhosa. Nós vamos estar falando sobre as cartas paulinas. É muito importante você estar todo domingo, porque uma aula complementa a outra. E ele vai vir outro dia e dar aula também, mas é surpresa. Tá? Amém? Vai estar aí, vocês não vão nem saber. Quando foi, aquele pastor foi. Pensei que ia ouvir o pastor vai, não quis ir. Aí o pastor bom lá, o fera, foi. Queridos, nós vamos aprender juntos, tá? Vamos aprender juntos sobre as cartas paulinas. Muita coisa boa. Amém? Então vamos nos despedir e vamos para os nossos lares. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui essa noite. Agora, Senhor, que vamos para os nossos lares. Nos leva, Senhor, guardados e amparados por Ti, Senhor. Nos livra, Pai, de todo acidente, de todo incidente, de todo homem mau, Senhor. Pai amado, que possamos, ao chegar em nossos lares, ó Pai, encontrar ali os nossos, gozando de alegria, de paz, Senhor, de prosperidade, de saúde, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui. Obrigado pela Tua palavra que falou conosco, ó Pai, essa noite. E saímos daqui, Senhor, melhores, ó Pai, do que chegamos certamente. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos dê um resto de semana abençoado, Senhor. Obrigado, Pai. Não afaste de nós nunca, Senhor, e não permita que venhamos nos afastar de Ti também. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos e já te agradecemos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repousem em nossos corações, em vossos corações e nos corações de todo o povo eleito de Deus em toda a terra. E todos dizem amém. Aplauda ao Senhor e vai em paz em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa. Siga lá.
abençoe sua casa, sua família. Foi bem assim, pastor? Amém? Glória a O que Deus. você achou da palavra de Deus? Chega mais pra cá, Chega um pouco mais para. Chega mais pra cá. O que tu achou assim? O que tu achou hoje da palavra? Quantas vezes a gente olha o cenário, né, o cenário atual, nos mostra o quê? Pô, o cenário atual é isso, mas Deus não precisa de cenário, né? Sabe por quê, queridos? Enquanto Deus trabalha e quer trabalhar com a fé, o nosso adversário ele quer que a gente tenha medo do cenário, medo dos terremotos que estão acontecendo aí. Quantas pessoas estão assim, pastor? Aí tem medo até de acordar, medo de sair rua, medo, sem contar, medo de conquistar o que Deus tem para elas. Então trabalha, olha, é com a fé que Deus trabalha. Por isso que está escrito em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, de sorte que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é galardoador. Interessante, pastor. Se a gente pegar no original a palavra galardoador, traz um nome hebraico de Deus, chamado Jeová Gimolá, que significa Deus presenteador. Você quer receber presente de Deus? Fé, querido. Fé. Nem deixa o medo de lado. Engraçado que o medo é a fé ao contrário, sabe? O medo da fé é o contrário. Então, nessa noite, essa palavra que o pastor nosso trouxe, você que está conosco nessa live até agora, que Deus continue te abençoando. Querido, que você prospere espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, porque essa palavra, inclusive até financeiramente, tá, pastor? Eu creio que há pessoas ali que Deus vai dar vitórias até financeiras, que você está precisando. Eu não preciso de cenário. Não precisa. Deus é dono do ouro da prata, como diz Hebreu, Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Então fica aí, crendo. Tenha uma noite abençoada, uma noite de paz. Vai demonstrando essa palavra que você ouviu. Eu tenho certeza. Tem muita gente, pastor, que acha, quando fala em financeiro, tem uns caras na internet aí que aluga casa, aluga carro, fala que vendeu não sei o que por milionário. Pode até acontecer, mas você pode ser muito feliz, Deus te prosperando, você ganhando 5 mil, você ganhando 10 mil, 6 mil, 3 mil, 4 mil. Ser muito mais feliz, porque a paz de Deus excede todo entendimento. E a paz de Deus, Jesus dá paz como o mundo não a dá. O mundo, a paz do que naquela época de Jesus, século I, o mundo, a paz era a guerra, a Pax Romana. Né? Qual é a paz de Jesus? Independente da minha situação. A paz significa shalom. E shalom quer dizer é paz em meio aos conflitos, é paz em meio às guerras. Então, às vezes, você vai ser feliz. Eu conheço gente que é feliz, que ganha um salário mínimo, que é próspero, tem seu carrinho, tem sua casa. Eu conheço gente que ganha 20, 30 mil aí, deve agiota e não tem paz. Tá vendo? Por isso Jesus disse, deixo-vos a minha paz. Paz, shalom. Porque às vezes você vê uma palavra como essa e fala, teologia da prosperidade. Não, a gente prega sobre tudo. Mas a gente também não pode ocultar o que o nosso Deus tem poder para fazer. Ele pega os improváveis e Davi. Davi estava no seu dia a dia, ele se levantou para quê? Se levantou para levar comida dos seus filhos, do seu irmão. Que estava na guerra. O que aconteceu? O extraordinário de Deus. Ali ele matou um gigante. Porque quem é servo de Deus, em dias comuns, acontece o extraordinário. Então fica sempre atento a isso. Nenhum dia, guarde isso, é igual ao outro quando nós estamos obedecendo a Deus. Deus vai fazer coisas novas acontecerem, situações de bênção vir sobre nós, e ainda que vier alguma coisa, saiba de uma coisa, é Deus movendo o cenário, a crise, né, pastor, como foi pregado hoje, para trás dessa crise. Não olha a crise, olha o que Deus está por trás. Não olha a crise, já olha para trabalhando Cristo. Né? É isso aí. Porque às vezes Deus permite as crises para abençoar os seus. Tem crise que acontece, aí uma loja se fecha, uma loja montada se fecha, com todo o maquinário, com tudo montadinho, aí Deus te coloca lá para exercitar fé. E o que acontece? Está tudo preparado para tu entrar. Vai fazer uma obra daquela lá. Porque, inclusive, o pastor abordou sobre José, né? Que até, inclusive, você estudou muito sobre ele. Você vê José, olha a vida dele. Deus teve que permitir a crise
do ciúme dos seus irmãos para vender para a caravana dos Amaelitas, parar no Egito. Deus permitiu uma crise na casa de Potifar para levar ele para a prisão, porque ele precisava aprender alguns cenários de injustiça, porque ele ia lidar com injustiça lá na frente, com situações até prósperas, porque ele seria o futuro governador do Egito. Então a crise está disfarçada de uma exaltação muito grande que Deus vai trazer para você. As coisas de Deus, nem sempre ele coloca o tapete vermelho. Ele fala assim, vem meu filho, vão ter dificuldades. Só que você tem que ser como José. Na crise, já se comportar como governador. E eu amo muito aquela frase, né? E Deus era com José na casa de Potifar, era com José na prisão e foi com ele como governador. Então, certifique-se, o Senhor tem que estar contigo. Como é que Deus está conosco? Fé, meu irmão. Aconteça o que acontecer, eu estou firmado com o Senhor. Posso estar triste hoje, posso estar desempregado hoje, mas Deus está cuidando. Deus está cuidando de você. Creia nisso, tá bom? Creia. Você que está conosco até agora nessa live, Deus está... Tem Quantas pessoas aí? Então 50 agora, a galera tá gostando. Vamos marcar um podcast, Pastor James, Pastor Danilo. Quinta-feira, né? Gostou. É porque Você quer um podcast aí, podcast? Bota um joinha aí. nós somos realistas, tá? Sim. Nós pegamos sobre tudo. Não é só de um assunto. É porque a primeira coisa mais importante, isso aqui eu quero deixar bem claro para a gente encerrar. A coisa mais importante na tua vida é a salvação em Cristo Jesus e o batismo. Você viver eternamente com Ele. Aí, o que ele prometeu? Uma vida em abundância aqui. Aí, enquanto você viver aqui, você está debaixo de uma promessa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Aí, meu irmão, aí você vai viver os milagres diários. Entendeu? Então, se você não se decidiu ainda, decida por Cristo. Entrega teu caminho ao Senhor. Entendeu? Para de fazer as coisas erradas que você fazia. Aí depois você vai viver esse sobrenatural. Deixa uma palavra para eles aí. Pra encerrar. Então, olha, para encerrar, agradeço a Deus pela sua presença conosco até agora, nesse culto maravilhoso aqui do Templo Central, que é troca. A palavra que veio hoje, do altar, os louvores, você vê que tudo convergiu para que nós saiamos desse dia aqui, vamos dormir com a fé mais aguçada, a fé mais levantada em Deus, eu creio. Você não será o mesmo a partir de hoje. Amém? Vamos fazer uma oração aí? Feche teus olhos, você que está em casa, onde quer que você esteja na tua live, Pai, quero te agradecer por cada um que está conosco até agora, que ouviu a palavra, que foram tocados, que foram, Senhor, direcionados numa palavra rema, numa palavra do céu. O Senhor hoje, Senhor, comece e já está fazendo uma grande mudança em cada coração, em cada vida. Eu profetizo noite de sono reparador, como diz o Salmo 4, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança, e essa bênção venha sobre cada um aqui nessa noite, sobre cada um que vai daqui a pouco dormir, que a tua paz seja com cada um, no nome de Jesus. Amém? Amém. Fique com Jesus, hein? Tamo junto, hein? Deus abençoe. Aleluia.